Então, outra ferramenta muito comum, né, é a análise de Pareto, certo? Isso aí deve demorar uns 20 minutos e a gente vai passar por esses passos aqui, né? Então, a análise de Pareto, ela foi, é uma regra genérica, né, percebida pelo Pareto, que era um estatístico, né, que ele olhou para vários processos que aconteciam, né, e falou assim: olha só, geralmente 80% dos efeitos das coisas que a gente está preocupado, do lucro, do prejuízo, dos acidentes, né, são causados por 20% das causas. Tá? Seria essa divisão 20 e 80 não é exatamente essa, né, mas é indicar o seguinte: poucas causas, né, são responsáveis pelos maiores impactos. Tá? E colocar os problemas em perspectiva. Né? Por isso que a gente fala para quem está programando, né? Não otimiza o programa no início, porque você não sabe onde vai ser o problema de otimização. Então, primeiro faz o seu programa de computador, depois analisa onde ele tem um problema que precisa otimizar. Então, o diagrama de Pareto, né, ele procura responder quais são os principais problemas, aqueles que você tem que prestar atenção. Por quê? Porque eles têm um maior impacto. Tá? Então, onde você pode focar os seus esforços para obter os melhores resultados. Né? Mas a gente tem muito cuidado, a gente vai ver um exemplo disso, como você analisa os dados, porque você pode ter diferentes respostas, certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber fazer para fazer um Pareto é a contagem. Tá? Quer dizer, na verdade, eu pulei um passo aqui, que é a classificação dos problemas. Para contar, você tem que classificar. Tá? Então, o que a gente faz para contar, ou seja, sem dar valor para os problemas? Primeiro, divide os problemas em categorias. Né? Porque você não pode tratar problema a problema, ou acidente por acidente, ou incidente por incidente. Por exemplo, a gente pode procurar qual é a parte do código que tem mais bugs. Né? Então, você vai ter que olhar por categoria primeiro. Né? Então, você divide os problemas em categorias, tá? Você conta esses problemas em cada categoria e você faz o total de dados. E aí calcula a porcentagem por categoria e determina a escala. Né? E aí coloca as categorias como coluna, da maior para a esquerda, e traça as curvas de percentagem acumulada. Nossa, Xixel, o que é isso? Olha lá, ó. Eu tenho aqui classe do problema. Por que eu tive problemas no meu software? Então, eu tive 35 requisitos originais errados, 25 mudanças no negócio, 25 erros de programação, 21 mudanças na legislação, 21 erros de projeto, né? Por exemplo, né? 18 erros de entrada de dados, 13 erros de formato, 12 problemas de segurança, outros problemas 7, falta de rede 3 e falta de energia 2. Foram as ocorrências que eu tenho lá no meu helpdesk de pedidos, né, de reclamações que aconteceram no meu problema. Então eu separei as ocorrências em classes, em categorias, e contei e ordenei, certo? E aí o que eu faço com isso? Poxa, super difícil. Eu faço um gráfico, né, do percentual, né, não da contagem, do percentual, posso fazer da contagem também, né, de cada um desses erros, né, e aqui eu faço uma linha, isso caracteriza o Pareto, né, é a linha do percentual acumulado em outra escala. Tá? Então, na escala da direita, eu tenho percentual de cada categoria. Tá? Então, aqui, ó, requisito original errado foi em torno de, sei lá, 23%. Né? Então, já estou aqui em 23% para esse lado aqui. Né? E aqui eu ajudei e botei uma marquinha aqui do 80%. Então, se eu fosse analisar o meu erro por categoria, né, eu teria 80% aqui. Vamos dizer que eu falei, então minha preocupação, ó, deve ser com essas categorias aqui que somam 80%. Né? É o grupo A lá. Estou confundindo aqui com ABC, mas não é isso. Não. Então é requisito original errado, erro de programação, erro de projeto, erro de entrada de dados e erro de formato. Então, no meu projeto aqui de melhoria do código, ou melhoria do processo, eu vou me preocupar mais, eu vou me preocupar bastante em resolver esses aqui.
né, que são o grande impacto, né, de 80%. O resto aqui é o impacto menor. Ok. A questão é a seguinte, né, eu só contei. O problema é que esse erro aqui, quanto custa esse erro, quanto custa esse erro, quanto custa esse erro, quanto custa esse erro. Tá? Então, talvez, por exemplo, se falta de energia, né, custar muito mais que esses aqui, talvez o impacto da falta de energia seja maior que todos esses. Então, normalmente, só é interessante isso que muitas vezes, sempre que eu vejo Pareto, na verdade, as pessoas dão como exemplo só a contagem. Certo? Mas a contagem supõe que o impacto é o mesmo. E o impacto não é o mesmo. Se tem defeitos de uma máquina, o tempo que a máquina fica parada implica, né, em custos maiores para a empresa, por exemplo. Então, só falar a máquina ficou parada por causa disso, não interessa. Tem que saber quanto tempo a máquina ficou parada, ou quanto foi gasto para consertar, e coisas assim. Então, a gente tem que considerar os valores. Para considerar os valores, não basta contar a quantidade de erro, a gente tem que colocar lá o custo de correção. Né? Então, nosso passo a passo, né, eu tenho que calcular um valor impacto para cada item de categoria. Né? Eu agora, por exemplo, fiz uma tabela que vou deixar, vou tentar botar no site lá, que tem exatamente isso, máquinas paradas e por tempo para ver a máquina que fica mais tempo parada. Tá? E aí você segue o mesmo passo a passo do Pareto. Tá? Então agora eu tenho a mesma tabela ordenada diferente. Tá? Porque eu fiz o seguinte, ó, eu peguei o número de ocorrências e multipliquei pelo custo médio. Não faz a menor diferença se eu calcular aqui o custo total das ocorrências, tá? Porque o custo total da ocorrência é exatamente o custo total dividido, o médio é exatamente o total dividido pela ocorrência. Tá? Mas, né, eu posso não ter essa coisa aqui. Né? Mas essa informação, por exemplo, eu posso ter na base, eu posso não ter, e aí eu vou ter que estimar, e aí eu vou botar lá o custo médio estimado. Tá? Então, o meu custo total, e agora eu ordenei não pelo número de ocorrências, mas pelo custo total. Ok? E aí eu usei a proporção. Ó, requisito, consertar um requisito original custa 100, né? Um erro de programação custa 2. Ok? E aí fiz novamente o meu gráfico de Pareto, né? E agora, ó, o que aconteceu aqui para esse sistema é que o 80 foi cruzado muito mais cedo. Aqui, ó, já cruzou 80. Então eu poderia pegar, né, só 3 ou até só 2 aqui, mas vamos pegar 3. Né? Ó, requisito original errado, mudança no negócio e legislação. Erro do projeto, eu já sei que não é importante. Ó, erro de programação, que estava no 5, veio lá para baixo. Né? Vamos até conferir aqui. Ó, erro, requisito original, mudança no negócio e mudança na legislação. Né? Aqui, onde é que eles estão? Ó? Mudança na legislação está aqui. Ó. Eu nem ia tratar. Mudança no negócio está aqui. Eu nem ia tratar. Então mudou completamente a minha abordagem ao projeto. Certo? Porque eu botei o valor e não a contagem. Como eu vou me preparar para a mudança na legislação? Como eu vou me preparar para mudanças no negócio? Tá? Quando você faz isso, então, você se propõe, né, a melhorar de alguma maneira o seu processo, a sua maneira de trabalhar e coisas assim, né? E aí você vai fazer o quê? Você tem que poder ver o resultado, tá? Então tem duas maneiras que você pode ver o resultado, né? Uma maneira é você construir o Pareto, tá? Aqui seria, por exemplo, por período, né? Então, ó, estava aqui, aí caiu para cá, né? Então, estava aqui, caiu para cá, então por prazo, esse Pareto chart está muito ruim, né? E outra maneira é você fazer em 3D. Ah, então olha só, eu tinha essa ordenação aqui, né? Opa, mudou para cá, aí eu tenho que pensar outra ordenação, aí mudou para cá, aí mudou para cá, né? E olha aqui. Novamente, olha só o exemplo. O cara está preocupado com o número de não conformidades. Né? Ponte de não conformidade. Novamente eu falo, e o custo? Quem disse que essa aqui não custa barato e essa aqui custa super alto para ele? Né? Então eu sempre vejo esse problema nos exemplos de Pareto. A pessoa se preocupar mais com mostrar a contagem
Então, cuidado, né? E não esquecer o valor do que você está contando. É isso, Pareto. E aí é isso, Pareto é rapidinho. Eu fui procurar livros. Como faz Pareto, né? A coisa que eu mais achei mais longa foi como fazer um cálculo de Pareto no Excel. Então eu vou parar aqui essa gravação, né?